A paz do Senhor Jesus, Deus em Cristo vos abençoe. Mais uma vez estamos aqui para proclamar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Dessa feita, eu quero mais uma vez agradecer a você que sempre nos acompanha no YouTube e no Facebook. Se você deseja acompanhar todos os estudos bíblicos que são gratuitos na plataforma do YouTube, é só você escrever lá, PR Márcio Gomes. Lá os estudos estão completos, tá bom? Muito obrigado. Você que ora pelo nosso ministério, você que nos acompanha, Deus te abençoe. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Então, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formastes este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste por tanto aquela herdade? E ela disse: Sim, por tanto. Então Pedro disse: Por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu os seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja em que todos estavam e ouviram estas coisas. Meus amados, em uma breve palavra, nesse estudo bíblico, quero trazer aqui o relato da história da igreja primitiva, onde um casal conferenciou entre si tentar mentir para o ministro daquela igreja, ministro do Senhor, e tentou mentir para a igreja, tentou mentir para Deus. O nome deste casal era o marido Ananias e a esposa Safira. Tentaram mentir. Agora veja, qual foi a origem desse pecado? Qual foi o motivo que levou a eles cometerem este crime espiritual? Se na igreja primitiva estava indo tudo muito bem, aqui o capítulo 4 mostra que a igreja estava deslanchando, caminhando muito bem, mas é nessas horas que tudo está muito bem que se deve dobrar a vigilância. Satanás não brinca de ser Satanás, assim como Deus nunca brincou de ser Deus. Mas veja aqui um detalhe, em Atos capítulo 4, versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Era uma abundância de glória, era uma abundância de poder de Deus no meio da igreja. Mas olha bem,
Satanás colocou a semente da inveja. Colocou a semente, isso mesmo, da inveja no coração de um casal dentro da igreja. Você observe agora Atos capítulo 4, do versículo 35 a 37. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Agora veja aqui a origem que ocasionou o ciúme e a inveja. Versículo 36. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ora, a igreja estava tão inflamada pela presença de Deus, a igreja estava tão cheia da glória de Deus, que entre os salvos não existia necessidade alguma. A preocupação entre eles era o bem-estar e o bem comum de todos. Ninguém queria possuir mais bens do que o outro. Se algum tivesse necessidade de alguma coisa, a própria igreja suplia entre os irmãos a necessidade um dos outros. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é obra de Deus. Veja aqui o versículo 34 de Atos capítulo 4. E não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Ninguém passava fome, ninguém tinha necessidade. A preocupação do povo era uma só: viver em união, viver em amor, viver em fraternidade. Todas as ofertas para a igreja primitiva era destinada a um denominador comum: cuidar dos ministros, cuidar dos apóstolos, porque os ministros que estão à frente do rebanho do Senhor têm que ter tempo disponível para fazer a obra do Senhor. E qual era a segunda meta da igreja? Entre eles, uns cuidavam dos outros. Não podia ter necessitado, porque se houvesse alguém com algum tipo de necessidade, todo o povo se unia e ajudavam uns aos outros. Agora, este jovem, este levita, este servo de Deus chamado Barnabé, vendeu uma propriedade por um bom preço e depositou todo o dinheiro na igreja. E aquilo causou uma espécie de ciúme no coração de um casal ali que queriam fazer também, mas para se mostrar. A intenção do coração não foi boa. Queriam fazer para competir e não deu certo. O início do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos é a extensão do capítulo 4, é a continuação da história. Você vê que Barnabé, que é esse José aqui, cognominado pelos apóstolos, que era traduzido por Barnabé, que eles chamavam, que significa filho da consolação. Este homem tinha um compromisso com Deus. Ele era levita na casa do Senhor. Ele era natural de Chipre. Agora, quando souberam a quantia que ele depositou aos pés dos apóstolos para que ninguém tivesse necessidade, nenhuma viúva, nenhum órfão ficasse necessitado de alguma coisa, aquilo causou uma espécie de inveja, de um ciúme no coração de Ananias e Safira. Qual foi a motivação agora de Ananias e Safira? Eu li no texto, quando iniciou o estudo. Certo varão, chamado Ananias com Safira, sua mulher, também venderam uma propriedade. Mas só que o decorrer do texto
do capítulo 5, do versículo 1 até o 11, vai descortinar qual era a intenção de Ananias e Safira. Era um disfarce. Quantos que estão dentro da casa de Deus, por disfarce, por competição, ver o seu irmão fazendo algo para Deus que deu certo e quer competir também? E acha que a igreja é lugar de competição. Tudo que se faz na casa de Deus e para Deus não é com espírito de competição, é com espírito de adoração, porque tudo é para Ele, é por Ele e é para a glória dele. Se você canta, não cante para competir com a sua voz, dê o seu melhor para Deus. Se você prega, não pregue disputando o seu conhecimento, mas use as ferramentas que Deus te deu para o nome do Senhor ser glorificado. Certo é que tem gente, vou falar a verdade, que não estuda, não tem compromisso em estudar a palavra, e quando vê alguém que prega bem, não estou fazendo desabafo aqui, porque isso é a realidade, tá? Aí quando vê alguém que se entrega nos braços do Espírito Santo, que estuda a palavra, pregando, aí nasce a inveja e diz, ah lá, já quer se apresentar, ah lá, já quer mostrar que sabe. Não se trata disso. Ei, isso é espírito de Ananias e Safira, invejoso, invejosa. Vai estudar a Bíblia, vai mergulhar no oceano do Espírito, vai se entregar nos braços do Espírito Santo, para que quando você for fazer algo para Deus, os céus ecoem e venha reverberar, mostrando que aceitou a sua oferta. Sabe o que fez nascer ódio e inveja no coração de Caim para matar Abel? Foi porque a oferta de Abel foi aceita e a dele, Caim, não foi aceita. E está cheio de gente invejosa dentro da igreja. Infelizmente, olha o que o texto aqui vai dizer. A motivação da oferta de Ananias e Safira foi por inveja. Foi tudo por inveja. A igreja de Jerusalém era realmente uma família, mas Satanás tentou minar a igreja, culminando a inveja, ruminando dentro da alma de Ananias e Safira. A generosidade era o traço principal daqueles irmãos. Não colocavam bens materiais ou dinheiro acima de tudo. A prioridade da igreja primitiva era ver todos bem, conforme eu li aqui no versículo de número 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Aleluia! Agora vamos ver uma lição do que Paulo vai escrever ao jovem pastor Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns têm se desviado da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O dinheiro em si, quando é adorado, idolatrado, ele faz mal. Agora, o dinheiro bem usado, ele não faz mal. Quando você não usa o dinheiro com usura, quando você não usa o dinheiro com ganância, quando você olha a necessidade do próximo, Deus honra você, Deus honra a igreja. Agora, a intenção de Ananias e Safira aqui não eram boas, era apenas competir dentro da igreja. Competição. Aí o que eles fizeram? Deram lugar ao diabo. Mesmo em meio a um ambiente de fraternidade santo, onde estava tendo salvação, curas de coxo, cegos enxergando, batismo com o Espírito Santo, aí um casal no meio da igreja dá lugar ao diabo e faz o quê? Comete a mentira, o pecado
de que quem comete se torna filho do diabo. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Olha o que Jesus disse. Vamos ler? Estamos no estudo bíblico. João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso coração. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ananias e Safira, na mesma hora em que entraram no consenso de mentir na igreja, porque eles venderam uma propriedade, retiveram parte da herdade, do preço da herdade, e combinaram em casa. Quando a gente chegar na igreja e for depositar a parte do dízimo aos pés dos apóstolos, vamos dizer que vendemos por X, mas essa outra metade aqui, que ainda é de Deus, vai ficar para a gente. A gente só quer competir com Barnabé, que fez uma grande doação para a casa de Deus. Irmãos, não deu certo. O pecado foi combinado dentro de casa. A morte espiritual começou na vida daquele casal, não foi tão somente quando eles viram a herdade que Barnabé vendeu e o dízimo que Barnabé entregou na igreja. A inveja que nasceu no coração deles começou a gerar a morte espiritual. E dentro de casa combinaram o pecado. Quantos que estão dentro da casa de Deus, mas as suas casas já não é mais o santuário de Deus, porque tem, combinação com o erro dentro de casa e dentro da igreja quer mostrar algo que não é. Mas o pecado combinado e camuflado está dentro de casa. Dentro de casa. E outra, combinado entre marido e mulher. Mas quem consegue esconder alguma coisa dos olhos daquele que é como chamas de fogo? Em Daniel capítulo 2, versículo 22, a Bíblia diz: ele revela o profundo e o escondido, pois com ele mora a luz. Agora, Hebreus 4 e 13, a Bíblia vai dizer também desta maneira: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Você está achando que está escondendo o que de quem? Você está achando que está escondendo essa mentira aí, tentando esconder esse pecado de quem? Do seu pastor? Da sua mulher? Do seu marido? Do seu pai? Da sua mãe? Da sua namorada? Do seu namorado? Do seu noivo? Da sua noiva? Para quem você está mentindo? A quem você está tentando enganar? A Bíblia diz em Hebreus 4,13 que não há criatura alguma escondida diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem temos de tratar. Aleluia! Agora, por que não conseguiram enganar o homem de Deus? Agora, quando o pecado foi orquestrado no coração de Ananias e Safira, foi feita ali toda os amparatos, toda a combinação em casa para chegar na igreja, confirmar o erro. Chegou o dia do culto, chegou o dia da adoração,
O marido foi na frente, conforme combinado, e quando entra na fila do ofertório, para competir com Barnabé, porque foi a oferta de Barnabé, que Barnabé, levita da casa do Senhor, ofereceu com toda a sua alma, foi aceita diante de Deus, provocou aquela inveja no coração de Ananias e Safira. Irmão, ore pelo amor de Deus para Jesus repreender o espírito de inveja contra você, contra a sua casa, contra o seu ministério, contra a sua vida nos aspectos gerais. Todo dia você ore: Jesus, me cobre com teu sangue, repreende o demônio da inveja. Aleluia! Sabe por quê? A inveja é igual feitiçaria e Deus não aceita isso dentro da casa dele. Quando chegou a vez de Ananias, depositou o dinheiro e o Espírito Santo que habita dentro do crente revelou ao apóstolo Pedro: por quanto você vendeu essa herdade? Ah, vendi por X. Aí o Espírito de Deus falou para o apóstolo Pedro: é mentira, ele está mentindo para você. Está mentindo para mim. Aí na mesma hora o apóstolo Pedro disse: por que você mentiu para Deus? Você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus. E na mesma hora Ananias mesmo, morreu. Ananias, o marido, morreu, porque ele foi o primeiro a ir com a mentira. Passado o espaço de quase 3 horas, o culto ainda estava acontecendo. Chega a hora do ofertório novamente. Quem entra na fila? Safira. Mesmo procedimento. Mentiu. Tudo combinado. Outra lição que eu aprendo aqui: diante de quem está cheio do Espírito Santo, as máscaras caem por terra. Diante de quem está cheio do Espírito Santo, não fica ninguém de máscara. Ei, não tente enganar ao seu pastor se ele está cheio do Espírito Santo. Você vai morrer espiritualmente. Não tente mentir para alguém cheio de Deus. Vai causar uma ruptura terrível na sua vida. Não tente mentir. Não viva de engano. Não viva de mentira. A Bíblia diz que o apóstolo disse: olha aí a marca dos que levaram o seu marido para o cemitério. Vão levar você também. Na mesma hora ela, caiu morta. Sabe por quê? A mentira é filha do diabo. Em Apocalipse 22:15, a Bíblia diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Dizer que é crente e burlar contas, fraudar governos, fraudar empresas, fraudar documento, isso não agrada ao Espírito Santo de Deus. Diante de Deus, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Aleluia. O que levou Ananias e Safira a perderem a sua salvação? Deram lugar ao diabo. A Bíblia diz em 1 Pedro 5:8: sede sóbrios, vigiai. A falta de vigilância levou aquele casal a morrerem espiritualmente. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você vê que o diabo não tem poder de tragar todo mundo, é só quem ele pode. Então, há uma seletividade. Quem é de Deus, o apóstolo João escreveu na epístola: quem é de Deus, o maligno não toca. Então, não dê lugar ao diabo. Agora, tem outro aspecto na Bíblia Sagrada que vai mostrar por que
que Ananias e Safira morreram espiritualmente, porque eles não vigiaram com o coração. Veja o que a Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 17 e o versículo 9. Enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Peça ao Espírito de Deus para dominar o seu coração, que é a sede das suas intenções e das suas emoções, é a sede das nossas emoções. Peça ao Espírito de Deus para guiar o seu coração, que possamos pedir ao Espírito de Deus para guiar as nossas vidas. Deus não está à procura de pessoas com palavrinhas bonitas, mas que são mentirosas. É melhor você ser sincero e falar a verdade sempre que necessitar. Às vezes vão ter você por estressado, por ignorante, mas não se preocupe não. Viva a verdade. Seja verdadeiro e Deus vai estar com você. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 22. Diz assim: abstende-vos de toda a aparência do mal. Está nas recomendações gerais do apóstolo Paulo, que ele faz aqui aos Tessalonicenses. Entre todas as recomendações, eu vou ler aqui só para finalizar as recomendações, que vai do versículo 16 ao 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 22. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Aí vem este conselho no versículo 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Eu finalizo esta palavra conversando com você o que Deus colocou no meu coração. Abstenha-se do mal. Você está vendo que o mal e o pecado está batendo no seu portão, está batendo na porta. Você sabe que se você der um passo, você vai ser abocanhado pelo diabo. A Bíblia diz aqui, acabei de ler para você, 1 Pedro 5,8. Vigiai e orai, porque o diabo vive bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quer ser livre do inferno? Quer ser livre de passar a eternidade no lago de fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos? Aceite a Jesus como Salvador. Quer ser livre de toda condenação eterna? Deixa a mentira de lado, deixa o adultério, deixa a prostituição, deixa os filmes pornográficos, deixa os vídeos de pornografia, deixa a vida de mentira, uma coisa em casa e na igreja é outra. Seja fiel a Deus. Quer ir morar no céu? Aceite a Jesus como seu Salvador. Peça a Jesus para escrever o seu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Um abraço. Deus vos abençoe.